tarde, meu nome é Gênesis, sou aluna do 5º ano do ensino médio do Colégio Marista de Uberlândia. Hoje eu vim aqui um pouquinho para falar sobre as escolas literárias. A literatura, ela é dividida entre escolas literárias, com o intuito de facilitar o aprendizado dos jovens. As escolas literárias, elas foram divididas de duas formas, a era colonial e a era nacional. A era colonial, ela representava toda a literatura produzida no Brasil colônia, valendo ressaltar que era uma época em que não havia uma identidade literária. Já a era nacional, ela reuniu toda a produção literária pós-período de transição, de 1636 até a literatura contemporânea, predominando nessa era uma vertente mais estética. Havia diversos tipos de escolas literárias, e uma delas era o Barroco, que surgiu no período de 1601 até 1768. O Barroco, ele buscava uma conciliação do homem com a fé. Ele era bastante característico pelos detalhes, pelo exagero e pelo rebuscamento. Nas obras do Barroco, a gente conseguia perceber uns jogos de palavra, hipérboles, o abuso de metáforas e o uso de imagens, como, por exemplo, de imagens contratantes, como, por exemplo, o Crepúsculo e a Aurora. Houve diversos atores que se destacaram durante esse período. Um deles seria o Bento Teixeira, com a obra Prosopopeia. Outro era o padre Antônio Vieira, com a obra Sermão de Sexagésima. E um outro era o Gregório de Matos, com poesias religiosas, líricas e até mesmo sátiras. O Barroco, ele era uma escola da era colonial, assim como o arcadismo, que surgiu no período de 1768 até 1808. O arcadismo, ele buscava a conciliação do homem e dos elementos da natureza. Nas obras, a gente percebia uma exaltação da natureza, possuía uma linguagem mais simples, ele se inspirava em preceitos do iluminismo, e era oposto, se opunha ao barroco. A gente conseguia perceber nas obras do arcadismo simplicidade, uma clareza e um equilíbrio. Ele tinha uma consciência de fugacidade do tempo. Os principais atores que se destacaram durante esse período foi o Bacílio da Gama, com a obra Uruguaia. Um outro ator que também se destacou no período do arcadismo foi o Tomás Antônio de Gonzaga, com a obra Marília de Giseu. A Santa Rita de Durão, com o Caramuru, e o Cláudio Manuel da Costa, com a obra Vila Rica. Uma outra escola literária, só que agora da era nacional, foi o romantismo, que surgiu de 1836 até 1881. No romantismo, ela possui uma temática mais de amor constante, de sofrimento. A gente conseguia, uma das principais características, do romantismo era a idealização da mulher e de um amor platônico. Havia uma liberdade da criação e uma despreocupação com a forma. Nas obras do romantismo, a gente conseguia perceber uma subjetividade, uma liberdade mais formal. O romantismo, ele foi dividido em 3 gerações. A primeira geração foi nacionalista e indianista, que foi do período de 1840 até 1850, e havia uma temática mais do índio, a pátria. E um principal autor que se destacou nessa geração foi o Gonçalves Dias, com a canção de Exílio. A segunda geração do romantismo foi o Mal do Século, que surgiu no período de 1850 até 1860. E uma temática que mais se destacou foi a morte. E um ator, que se destacou durante essa geração foi o Álvares de Azevedo, com a obra Noite na Taverna. E a terceira geração do romantismo é o condoreirismo, de 1860 até 1870, em que a principal temática é a abolição da escravatura e a república. Um autor que mais destacou durante essa geração foi o Castro Alves, com a obra Os Fumos Flutuantes. Após ouvir um pouquinho sobre algumas escolas literárias, os principais autores e obras que se destacaram durante o seu período, nós conseguimos chegar à conclusão de que cada escola literária foi importante para a construção da literatura brasileira
e que a literatura brasileira já vivenciou diversos movimentos literários, sendo que esses movimentos eles foram sim influenciados pela história do mundo e do Brasil. Então, isso aqui foi um pouquinho das escolas literárias e eu espero que vocês tenham gostado. Beijos!